Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Geek Indica. No episódio de hoje teremos esses 3 quadrinhos, essas 3 obras aqui. Roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então, rapaziada, espero que vocês estejam bem, tá? Estamos começando mais um mês aí. Atipicamente no domingo, se vocês acompanham nossas produções sem qualidade, o ecossistema como um todo, vocês viram que tivemos uma momentânea mudança no nosso cronograma, né? No nosso, programação de conteúdo. Comecemos pela recomendação, né? A positiva do mês. Essa belezinha aqui pra vocês, ó. Mundo Invernal, tá? Essa lombada e a contracapa para vocês. Chuck Dixon no roteiro, Jorge Zafino na arte e também o Butch Guice. Vou explicar a diferença de um pro outro, pois são épocas distintas. O material é capa dura com papel couché. A primeira parte é preta e branca e as histórias mais modernas são coloridas. Sobre o que vai falar a história? Nessa realidade, a gente tem, digamos, o que muitos consideraram até na época, quando as resenhas saíram, se vocês viram a ficha, o material ali é de 2017, né, mais ou menos, o povo brinca, chamava de um Mad Max no gelo. Não deixa de ser de fato, só que em vez de, digamos, secura, né, aquele lance do deserto árido, nós temos um deserto gélido, tá? E não é explicado necessariamente o que aconteceu, foi um desastre climático que se abateu por toda a Terra praticamente, apesar de que alguns pontos, milagrosamente ou por alguma circunstância, seja em locais abertos ou em locais fechados, né, ambientes abertos ou locais fechados, teremos um pouquinho de calor, um pouquinho de quentor, né, aquele calorzinho não só natural, mas também humano. A história tem começo no meio do nada, praticamente, nas andanças do nosso protagonista, um dos que vai ser apresentado o segundo mais posteriormente. O primeiro se chama Scully. Ele é um mercador, né? Ele é um cara, pela idade assim, ele parece uns 30, 40 e poucos anos. Talvez ele pode ser mais novo, mas ele vai estar bem acabado, né? Ele aparenta estar bem acabado, bem vivido, bem gasto, rodando de pneu murcho, né? Ele, de primeiro momento ali que a gente é introduzido na história, ao universo e ao personagem, ele tá lidando com 2 selvagens de um grupo maior, né? Se não me engano são 2 e mais uns 3 estão escondidos ou estão vindo pra fazer um reforço. Tipo, olha, a gente vai conversando contigo aqui e a nossa galera tá chegando. Ele tá trocando uma ideia, ele se vê acuado e os caras, se não me engano, são canibais. E eles vêm, tipo, olha, é aquela classiqueira, né? Tipo, a gente pode aproveitar desse cara, a gente pode judiar dele, a gente pega tudo dele e por eles serem canibais, a gente pode ainda faturar um ranguinho. No meio do quebra-pau, ele consegue se desvencilhar da briga e, né, passar ferro nos dois. Ele tava historiando ali, né, dando aquela checada no material dos canibais, né, dando uma olhada no veículo deles, como estão as coisas, para fazer puxar um inventário e continuar, né, tocar a viagem dele. É bem legal que é ele e um texugo. O texugo, se não me engano, chama Rara, ou Haha, né, não sei como é que poderia. Eu vou estar escrevendo aqui para vocês verem a grafia dele, tá, como se escreve. E ele encontra uma mocinha muito bonitinha, uma jovenzinha muito esperta, muito carismática, chamada Win, né? E ele vê que ela tem um futuro, digamos assim, uma menina com, que nem minha vozinha falava, com expediente, ela tem uma esperteza, ela é sagaz e ela sabe se virar. Pois ela mesma fala na história, como você acha que eu consegui me virar com tanto tempo perto desses caras? Aí o Scully dá uma olhada assim, não fez essas paradas não, meu irmão. Eu sou mais inteligente que eles, eu sei fazer umas coisinhas. Ela gosta de ler, sabe? Ela é uma moça, uma garotinha muito atípica para aquela realidade. E ela fala, não, eu tava aprendendo a me virar, coisas que eles não conseguiam. Eu me fazia de útil nesse sentido para poder auxiliar. E é por isso que eu ficava viva. Passado o aperto, os dois se unem. Tanto pela questão de ele também ver um futuro na garota, quanto aquele lance, né? Pô, eu sou um cara mais velho, vou deixar a menina perdida no meio do nada. Meio que dá uma crise de consciência, né? Ele pesa a consciência, porque ele é aquele estilão, tipo, não, eu sou um cara sozinho, eu me viro e não sei o quê. Ele não é metido a marcha, ele tem um coração. Só que ele sempre prioriza a própria sobrevivência. Ele é um cara que, digamos assim, ele tá vivo até hoje porque ele teve que fazer certas coisas. Não, tipo assim, num sentido tanto de covardia. Mas ele é um cara muito centrado, ele é um cara focado nas coisas, tipo, eu preciso fazer isso, pra superar tal obstáculo eu tenho que fazer aquilo, sabe? Ele não é frio e calculista, mas ele é bem disciplinado, ele é um cara esforçado. Com os dois unidos, a gente vai ter o início da jornada de fato, passando por diversas paragens, diversos ambientes, e encontrando amigos, mais ou menos na verdade, inimigos, de fato,
canibal, escravista, gente de todo tipo, sabe? A realidade, como é mostrada aqui na história, ela é muito visceral, ela é muito crua, fria, né? Ah, o pessoal é frio, nossa, que sacada boa. Mas de certa forma ela se torna verossímil. Não um negócio exageradão, entre aspas, assim, né? Tipo um Mad Max Estrada da Fúria, que é um negoção, tipo, muito massa, de ação pra caralho. Mas você vê ali que o pessoal tem as suas alianças, o pessoal tem que se virar, se sujeitar a certas coisas, tanto para sobreviver quanto para conseguir favores, bens, etc. Sabe? E aí a gente vai vendo também as motivações de outros grupos, do próprio Scully. A gente vai descobrir mais sobre a vida da Win. Ela vai falando, olha, eu sou de uma galera aí que mexe com avião, né? Aeroplanos, pelo menos. Ele fala, nem fudendo, teu cu, pô. Negócio gelado, a gente bota em combustível, o pessoal peleja pra fazer até cachaça, goró, né? Maria louca de cadeia lá, aquelas cachaças esquisitas, de coisa fermentada. Ela, não, é sério, vem de uma banda, o pessoal é estudado, a gente tem aeroplanos, etc, né? Acho que fala avião mesmo. E aí até um pedaço de certos arcos vai ser essa empreitada deles indo atrás, né? Digamos assim, da terra natal da Win. A gente consegue perceber, né, com o lance das motivações também, é que é nessa realidade, é nesse tipo de desolação que a verdadeira face humana se revela. Tanto naquele lance daquele ditado, por exemplo, né, não necessariamente esse, mas para você descobrir como é uma pessoa, depoderar ela. Nesse caso também, você vai descobrir o verdadeiro caráter, a verdadeira face das pessoas perante a desgraceira, perante ao aperto, perante a necessidade extrema. Tem gente que faz realmente porque precisa sobreviver, mas também tem outros caras, principalmente os líderes dos grandes grupos, eles têm aquele quesinho, aquele ar de sadismo que dá um tempero à obra e você vê que não é só gente, digamos assim, tem gente boa, gente que se vira e gente ruim que gosta de foder os outros. Praticamente isso. Tô falando por cima da história, galera, porque são diversos mini arcos, são historinhas de 2, 3 ou até 4 edições, sabe? Essas histórias foram publicadas originalmente, elas são dos Estados Unidos, né? O Chuck Dixon é um cara americano e tal, fez grandes coisas no Batman, foi ele que, se não me engano, criou o Bane, né? Que é o cara que quebrou a costela pra dar origem à Queda do Morcego, aquele arco dos anos 90. E foi lançado, não diria independente, né? Mas por editoras menores. Eu sempre confundo se é a First ou se é a Tops Comics, né? Mas saiu meio que em editoras mais miudinhas. Esses arcos em preto e branco, ilustrados pelo Jorge Zafino. E vale ressaltar que a arte dele, assim, é um primor, cara. Tem uma outra coisa ali que você vê, tá um pouco bagunçado, parece que ele fez meio na pressa, um rosto tá um pouco desalinhado. Mas, como um todo, você vê que ele é um cara, né? Ele é um cara que tinha muito esmero, ele tinha muito carinho com seus trabalhos, ele era um cara muito empenhado no seu serviço. Tem algumas partes que vão passar pra vocês aí ao final dessa parte, né? Da recomendação positiva, que você vê o uso de iluminação dele, cara. Você vê as achuras, você vê a expressão. Tem personagem que baba, tem personagem com o olho estalando, sabe? Alguns são muito expressivos, outros têm outros momentos de ação, né? Uma arma, tipo assim, equipamentos bem desenhados. A Win, ela é muito bonitinha. O Scully, você vê que ele é um cara magoado, vivido, né? Tá gasto, rodando de pneu murcho. E outros vilões também e tal. Vocês vão ver aí que tem gente de todo tipo. E assim, eu gostaria, eu vou até pesquisar depois ver se tem mais alguma coisa dele de fácil acesso, nem que seja no scan, porque eu gostei bastante da arte dele, né? O Jorge, ele é filho do Gerardo Zafino, que participou dos Suicidas aí do vídeo anterior, né? Penúltimo, antepenúltimo aí. Recomendo você procurar por outros trabalhos dele, ou sei lá, aquelas capas pra você usar de wallpaper, porque o cara não era pouca bosta, ele era muita bosta. Como eu disse, o Jorge faz a primeira parte, com o lance do dinamismo, até um pouco de realismo também nas feições. A iluminação dele é chupeta, joia demais. Pro lado mais moderno, a gente tem o Butch Guice. Butch Guice, do que eu lembro de coisas recentes que eu li, ele tem a mão, por exemplo, naquele Arcanjo da Excelsior, né, editora brasileira e tal, né. O traço dele não é ruim, é uma pegada mais moderna. Ele é um cara, acho que pelo menos desde os anos 80 ou 90 também. Só que eu não vejo ele muito por aí, né. É mais uma questão de azar que eu dou de não conhecer tanto os trabalhos dele. É um realismo legal, não é tão realista, tão expressivo quanto o Jorge, né? Talvez por conta do preto e branco. Aí é até uma vantagem dos quadrinhos de preto e branco, que quando o cara é bom no traço, ele consegue imprimir bastante expressão, bons ângulos, né? Um bom cenário, aquele negócio bem realista de fato. O Butch Guice, ele vai mais pro lado do comics convencional, ação, explosão, bons cenários. Eu sou só um tiquinho puto com ele, que parece que, eu não sei se é uma forma dele homenagear ou se ele não é um cara que entende muito de desenhar rostos.
Pra alguns é uma forma de easter egg. Pra mim é um pouco preguiça, eu não sei, eu posso estar falando uma besteira. Ele pega foto de rostos de pessoas reais e imprime nos personagens. Por exemplo, quando vai lá ter o arco posterior, por exemplo, acho que é Laninha, né, que tem a ver lá, o último arco ali, a finaleira desse encadernado, que já era mais recente. Eu vou explicar os pormenores da trajetória do mundo invernal, tá? Só um instantinho, tenham paciência. O japonês que manda lá na tribo, ele é a cara daquele Hiroyuki Sanada, que é o japonês aí que apareceu no John Wick 4. Ele é o cara, tipo assim, brincadeira dos japoneses de estimação de Hollywood. E uma moça tem a cara de uma atriz e tal. Eu lembro mesmo que no Arcanjo, um dos caras principais tinha a cara, acho que do Chris Hemsworth, né, que é o cara que faz o Thor. Assim, ele é um cara que desenha legal, os momentos de ação dele são bacanas, mas esse lance de ficar imprimindo o rosto dos outros me deixa um pouquinho bravo, porque o cara, ele tem que... É uma noia minha, né? De que pra mim o cara tem que manjar do traço, ele tem que saber desenhar, né? Não precisa de ser tão perfeitinho que nem eu brinco, né? O Jordi Bernet desenha as mulheres tudo igual. O Milo Manara faz aquelas caras feias do caramba. Mas todos os outros fatores compensam. O Butch Guys também é um. É só um detalhezinho que, sei lá, me enche o saco, me incomoda. É sim mais um quadrinho pós-apocalíptico. Mas por ser nos anos 80, de caráter desse lance glacial, né? Gélido, etc. É pós-apocalipse no sentido que o mundo acabou. A gente não tem coisas como eram conhecidas. É como se fosse o Fallout mesmo, o jogo Fallout, que, por exemplo, dinheiro não tem mais valor. São outras coisas, escambo, pessoas, são outras moedas de troca, outras formas de se custear uma vida decente, entre muitas aspas, né? Minimamente confortável, até comida, dependendo do ambiente que eles passam, é uma peleja para arranjar ou para adquirir, né? Mas o todo da obra, ela é muito envolvente. Eu li assim, principalmente a arte do Jorge Zafino, que é uma arregaça, muito boa, gostei bastante mesmo. Vou reforçar mais uma vez, a arte dele é muito boa, né? É uma combinação que pra mim ela suou, né? Ela me pareceu muito envolvente. Eu li e é uma das poucas vezes que eu me importo, assim, não é tão impossível disso acontecer, mas aquele lance de o povo falar, ai, me importei com o personagem, porque eu sou um tanto afastado nesse sentido. Pra mim é ficção. Se for bem conduzido e o personagem morrer, contanto que faça sentido, ok. Eu posso me emocionar, eu posso me emputecer com certas coisas, mas pra mim é uma coisa minha, tá? Eu sempre tenho esse afastamento, porque é uma obra de ficção, né? Não é uma pessoa de verdade, não é, digamos, um nível digamos, que eu me importaria tanto. Eu ia falar uma palavra diferente aqui, talvez ia ficar ruim, mas um nível de esmero entre eu e a obra tem esse distanciamento por ser uma ficção, não é como se eu estivesse importando com a minha mãe, a minha avó, um amigo próximo, né? Até um colega de internet, dependendo. Mas você vê que a obra ela é montada muito bacana, tem um carinho ali sendo feito, né? Ela é feita com carinho, e aí você se afeiçoa ao Scully, ao Win, porque fica aquela relação de pai e filha, irmão mais velho, sabe? Ele cuida dela, ela dá uma sacada, ela tem peito de encarar ele e falar, aqui, você tá fazendo uma cagada, meu irmão. Ela, não, você é, tipo, aquele negócio, não, você é mais nova, cala a boca, pô, vai pro inferno. Ela, bicho, eu tô falando um negócio contigo, presta atenção, sabe? Ele salva ela salva ele. E você vai vendo aquele negócio que vai virando um carinho mútuo entre os dois. E é essa relação que me fez brilhar o olho pros personagens. Tipo, olha, eles são verossímeis, eles têm um carinho pelo outro, eles zelam pelo outro. Então a gozação, a tiração de sarro, quando um passa perto, o outro vai lá e ajuda, sabe? É bem legal, tanto que quando, mais posteriormente, eles conseguem chegar no vilarejo lá do povo da Win, devido a um acontecimento X, ele é meio que enxotado, né? Ele é meio que tocado pra fora e ele tem que dar aquela disfarçada, não, só vim aqui te despachar, sei que se foda e tal. E você vê, né, que a menina fica triste por ele estar indo, ele também fica triste por estar sendo deixado de lado, né, porque tem uma questão X lá, você tem que ler pra entender, que ele é mandado embora. Ele fica triste, ela fica triste, e você fica tipo, porra, porque eu não sei, eu não sabia dos meandros da história, né, era uma leitura inédita pra mim. Eu fiquei, porra, será que vai despachar, ele vai tocar a história sozinho, né, o Chuck Dixon vai escrever a história sozinho, só que depois não, eles voltam, ele peleja, ele reencontra ela, digamos assim, é uma relação muito paternal, né, um negócio, digamos assim, é um amor paternal, né, mútuo, como se fosse pai pra filha. Inclusive uma bobeirinha aí, eu acabei de lembrar, não sei se eu separei nas imagens, mas vou falar aqui. É legal que tem um easter egg nessa parte já da nova IDW, né, quando já é IDW de fato, tem a camisa. Quando eles chegam lá nessa comunidade do Laninha, que é essas histórias da era mais moderna,
Eles estão com as roupas mais de boa, porque lá tem como se fosse uma frente de ar quente, né? Ela tá com as roupas mais normais. O Scully também tá de boa. E aí mostra ela passando assim, conversando com a galera do refeitório, ela tá com a camisa da IDW, assim, é mó engraçado, que é a camisa branca e os dizeres. É só uma piadinha, é só um easter egg. Caso você queira procurar e ler em inglês, tá? Tirando o último item, que é um romance, né, uma novel, que é um pouco mais complicado de encontrar, com muito custo eu e o meu colega Kane, isso aí, meu querido, um abraço pra você, que me ajudou a encontrar esse livro, né, não tem traduzido. Quem sabe aí seu animal, eu ajudo ele a traduzir, a gente vai trabalhar nesse texto. Eu vou explicar para vocês a relação do encadernado da Mitos com as edições que saíram até hoje. E vou explicar um pouco a questão da cronologia também. O pedaço do Jorge Zafino eram essas editoras antigas. Ali para 2009, no máximo 2011, se não me engano, os direitos das histórias antigas foram comprados pela IDW. IDW, se não me engano, é a editora que publica, eu acho que o Transformers, as Tartarugas Ninja, sim, eu tenho certeza, né? Passou para a mão deles. E aí, como forma de reavivar o projeto, eles lançaram alguns encadernados lá nos Estados Unidos, das histórias antigas, e fizeram novas histórias a partir do momento que pararam as antigas. Isso eu achei bem legal. O encadernado da Mitos vai ter essa primeira minissérie, que é tipo só Mundo Invernal mesmo, né? Que o Chuck Dixon não tinha intenção nenhuma de continuar, eu acho. Depois tem a segunda, que é o Mar Invernal, que já é essa época deles indo atrás da família da Winn, né? O vilarejo lá, vai explicar as origens dela também. E aí depois já pula para a era da IDW, tá? Que são as edições 1 a 3, que é esse arco chamado de Laninha, e a edição 4. Acaba secão. Eu não sei se na época que saiu não tinha saído mais nada, se foi relaxo da Mitos, ou se eles pretendiam lançar um volume 2 e não vendeu direito, né? Então é isso, repetindo aqui, o encadernado da Mitos tem a primeira minissérie, o Mar Invernal, o arco Laninha, que é de 1 a 3 da IDW já, tá? E a edição 4 só solta aí, pingada, tá? E aí, de material não publicado, o que a gente tem? A gente tem a minissérie The Stranded, né? O arco The Stranded, na íntegra, tá? The Stranded seria, tipo, acho que os isolados, os afastados, alguma coisa desse gênero, posso estar enganado, tá? Que aí, no caso, seria a edição 4, que já saiu, mas vai até a 7 dessas edições de DW. E aí acaba essa primeira temporada. Depois a gente teve uma minissérie chamada Frozen Fleet, que são 3, 4 edições. E por último, né, que é o que eu tô falando, é um livro, uma novel, não sei se tem físico, tá? Mas tem pelo menos o PDF para você procurar. O EPUB, né, aquele formato EPUB, etc. também. Que é The Mechanic's Song, a canção do mecânico. Como eu disse lá atrás, é mais uma obra pós-apocalíptica. Mas tem esse temperinho, tem esse quesinho de um drama, a própria Winn mesmo perde um dedo ou dois. Você sente aquela questão do perigo, aqui ela é muito mais latente, um negócio muito mais intenso. Por isso também que eu falei esse negócio de se importar com os personagens. É uma obra legal, tem seus momentos de ação, tem sua substância, né? Gostaria que o Chuck Dixon continuasse uma terceira, quarta temporada, porque todas essas histórias, se não me engano, o livro, essas da época da IDW, as antigas, né, também, obviamente, é tudo dele. Então, assim, eu não sei se ele terminou, eu nunca li essas outras edições, porque só tem em inglês, tá? Eu espero, do fundo do coração, sim, que um dia ele anime, voltar a escrever mais histórias, porque nossa, é um gelo, não tem nada, é um marasmo e tal. Mas esse lance das relações humanas, as comunidades que eles encontram, as diferentes interpretações de cada um, porque, por exemplo, o povo do Laninha acha que nossa, é uma entidade, é não sei o que, fazendo um sacrifício que não sei o que lá. Tem o povo dos canibais lá da época do preto e branco, tem uma outra galera, sabe? Pessoas que se vestem de animais. É esse negócio, é esse tchan que me interessou, além da própria relação Scully e Winn. É tipo The Walking Dead, são as diferentes comunidades e também as relações interpessoais dos personagens. Além do, claro, né, os momentos de ação. É uma obra muito bacana, recomendo para vocês, vejam as artes e vamos pro próximo. Então, falaremos agora do lançamento. Batendo quase a janela de um ano, e como não sou bobo nem nada, eu tenho um formato antigo, né? Senhor Milagre, da série conjunta do Tom King com o Mitch Gerads. Se não me engano, na época que ela saiu normal, concorreu e eu acho que venceu, tá? 2 prêmios Eisners. Roteiro e melhor nova série, roteiro e arte, alguma coisa assim, tá? Essa é a capa do primeiro volume. Eu tenho a primeira versão da Panini, quando lançou na época, tá? Que é, inclusive, uma curiosidade, né? Um caso pra vocês, igual eu conto. Foi quando a Panini começou ela tentou inventar essa moda e graças a Deus não foi pra frente.
de manter certas obras exclusivas do site deles para comprar. Sendo que tem hora que eles dão um desconto bundos, desconto horroroso. Teve a época, acho que não sei se foi na loja, ou em algum anúncio, no site da Panini, também tinha a piada do Senhor dos Milagres, né? Como se fosse o nome do personagem, sendo que não, né? Essa aqui é a capa do volume 1, tá? E essa é a capa do volume 2, tudo bem? Aqui a lombadinha de cada uma, tá? E as contracapas de cada uma, né? Eu achei legal, no caso essas capas aqui são, se não me engano, as capas principais, não a série principal, pô. A capa principal é do Nick Darrington, acho que é esse o nome do cara. E é legal o conceito, né? Porque é respectivamente a capa da edição 1, né? A mensalzinha, picadinha do 1 e a 12, né? É bem bacana. E as capas normais são do Darrington, mas as alternativas são do Mitch Gerads, que é o cara que fez o recheio. São capa cartão, sem orelha nem nada, formatinho simples de papel, acho que LWC ainda, tava quase acabando o LWC para capa cartão, porque hoje em dia, se não me engano, qualquer capa cartão da Panini é de papel couché. O LWC parece que descontinuado. Explicando para vocês o contexto, é porque eu tô falando agora, né, usando de desculpa, a edição de luxo da Panini. Foi lançado ali em novembro, né, vocês estão vendo a ficha aí, vocês estão sabendo. O preço é uma facada, mas dizem que é um puta de um acabamento, é uma edição de luxo, um pouco maior, tem sobrecapa, eu não sei se tem fitilho, sabe? Replica bem a edição americana, que é muito bonita, de fato. Só que como nunca apareceu num preço decente e eu já tinha essa aqui na época, eu comprei quando lançou, porque estava sendo muito bem comentada, eu li na época e fui reler só agora, né? Isso, 18 e 19 ali, né? Que saiu mais ou menos a série, aliás, os capa cartão, né? Acho que a primeira foi em 18 e depois em 19, porque foi quase que concomitante, né? Teve que esperar acabar a série para fazerem aqui no Brasil o volume 2 da capa cartão, tá? Mas a edição de luxo também ela tá completinha e tal. É como eu disse, eu tinha aqui, não tinha por que trocar. Tem uns extras e tal. Quem sabe um dia, por um milagre, qualquer coisa eu troco. Mas eu tô bem satisfeito. A história é redondinha, muito bacana. E eu vou comentar com vocês agora os pormenores. No início da história, nós temos um choque, um baque muito grande, que vem toda aquela narração de estilo clássico, como se fosse a questão dos Super Amigos, aquele desenho antigo pra caralho, e papapá. E do nada a gente vê o Scott Free, né, que é o CPF, é o nome dele, né? Na realidade ele não tem bem, ele tem um nome, mas acho que nunca foi revelado. Esse Scott Free é o nome que ele usa na Terra até hoje, né? A gente vê ele estatelado no chão assim, de pulso cortado, numa clara tentativa, né, de passar o cerol, para não falar a palavra que o YouTube em mim de novo, né? Mas ele se sente desmotivado com a vida, né? Claramente uma depressão, você vê assim pela arte, pela cara, como ele tá tocando a vida no passar das edições. Ele tenta se manter firme, ele tenta se manter estável, mas de certa forma todo o histórico familiar, tanto pro lado de Apocalipse quanto pro lado de Nova Gênese, né? Que tem todo aquele lance do Pai Celestial versus Darkseid, é toda uma intriga palaciana. Tem uns quezinhos assim de coisa bíblica, né? Pelo próprio Pai Celestial. O Jack Kirby, que é o criador, né? Da galera do Quarto Mundo, do Senhor Milagre, todo mundo ali. Ele era judeu, né? Por exemplo, ele usa muito das raízes do judaísmo para muita coisa, muitos conceitos ali, né? E como eu dizia, por conta dessa troca, né? Vou explicar brevemente. Teve uma troca de filhos, o Pai Celestial e o Darkseid. Darkseid é pai do Orion. O Pai Celestial é pai do Senhor Milagre, do Scott Free, né? Eles trocaram de filhos. O Darkseid ficou com o Scott, o Pai Celestial ficou com o Orion, né? É meio que uma espécie de armistício, né? Olha, você não faz nada com meu filho, eu não faço nada com o teu. Vamos tentar manter aí a trégua, né? A ficar de boa, tá? Com isso, o Orion foi criado pelo Pai Celestial e o Darkseid criou, né? No caso, mais a Vovó Bondade ali, criou o Scott. E aí tinha muita tortura, muita judiação. Esse lance dele ser um escapista nato foi por conta das torturas e tudo que ele passou em Apocalipse, né, nas mãos da Vovó Bondade. Tanto ele como a Grande Barda, que é, né, a eterna confidente, o amor eterno da vida dele. É muito bacana. Como eu disse anteriormente, no caso era a relação como se fosse de pai e filha, né, do Scully e Kawin. A relação Scott-Grande Barda é aquele negócio amoroso, aquele carinho, aquela paixão, tanto pela questão do amor mesmo, quanto pela história que os dois têm, porque os dois sofreram muito em Apocalipse, né? No caso, a Grande Barda, ela fazia parte das Fúrias, que é um grupo ali de mulheres, mas ela meio que via um valor no Scott, e o Scott viu também um valor nela, né? Então os dois juntam meio que só as trouxas e vão morar na Terra, se não me engano é mais ou menos assim.
E aí no contexto agora da minissérie que eu tô explicando pra vocês, esse lance da vida conturbada, da relação dele com o Pai Celestial, a relação da Barda com o Apocalipse, os dois sofrendo muito nesse planeta desgraçado, maldito, que é praticamente um inferno, né? Eles meio que, digamos assim, eles têm sequelas, eles têm uma psique quebrada de certa forma, eles sofreram, eles têm marcas da vida. E é isso, assim, de certa forma, que vai reverberando. No caso do Scott, vai rebater nele pra ele ter essa depressão. Ele começa a ter um choque de realidade, quase uma crise de meia-idade, talvez. Então ele começa a perder a vontade de viver, não ver propósito nas coisas. Apesar de ele amar muito, gostar muito da Barda, é aquele negócio que realmente beira o realismo. Não importa a pessoa que ele ama e tal, aquele sentimento, aquele vazio, aquele amargor, né? Brincando, aquele mornismo, aquela sensação de estar zoado por dentro, não passa. A história tem temas esse e outros que são igualmente humanos. Eu vou ver aqui pra vocês. A paternidade, a vida a dois, a depressão, legado, né? Porque ele, por questões X e Y que vão ser contadas na história, ele pega o cargo de Pai Celestial, né? E também aquele negócio de não tocar adiante os maus hábitos que tivemos, né? O dos nossos pais, dos nossos avós. Eu falei até disso em alguma resenha anteriormente, eu não vou lembrar o nome, o HQ, né? Mas eu lembro de falar isso. A perpetração dos maus hábitos familiares. E outras coisinhas também que é falado nessa obra. Não só isso, esse lance humano, não é deixado de lado em prol de uma narrativa cult. A gente também tem um lado super-heróico, né? Que vai ter combate, vai ter as guerras em Apocalipse, por quê? Porque começa a dar uma cagada muito forte e o Pai Celestial mesmo, ele é assassinado. Tanto que depois quem vai pegar o cargo é o Orion. E aí depois vai acontecer outra bosta, vai cair na mão do Scott Free. E isso tudo vai virando uma bola de neve desgraçada, maldita, lazarenta, porque tem todo um lance do Darkseid que é um lema, tem toda uma discussão filosófica sobre isso dentro da história. Então ele tem que lidar, digamos, com a intriga palaciana, com a paranoia de ele ser supostamente o infiltrado do Darkseid, a treta com o Orion, porque eles não se dão bem, o lance dele não ser chegado no pai dele, porque ele nunca viu isso com bons olhos, esse lance da troca dos filhos, né? E ele tem que, mais adiante também, ele descobre que ele vai ser pai, né? Então, como eu disse, coisas muito humanas e coisas muito super-heróicas. Aquele lance da DC, né? Que o povo fala que é quase como se fosse o panteão dos deuses. Nesse caso, é literal, né? O Scott Free, ele faz parte da galera dos novos deuses. Essa mistura de temas concretos, essas coisas duras da vida, depressão, etc., como eu disse, com esse lado super-heróico, nos dá um resultado muito fortuito, né? Uma leitura muito gostosa, um negócio muito prazeroso pra mim, que eu já tô acostumado com essas coisas de temas tristes, etc. E essa questão do lado mais íntimo, mais sério, mais introspectivo, mesclado ao lance do super-heróico, porque vai ter o quebra-pau com o Apocalipse, e as cenas de guerra são bem legais. E você vê também a questão do contraste na própria arte, quando é esse lado mais de boa, o traço, principalmente no comecinho, quando ainda tá mais pra esse lado da depressão, é como se fosse um traço cinzento, um negócio triste, um negócio pra baixo. Quando ele veste a roupa pra poder guerrear nas outras coisas, você vê essa distinção do traço e de todo o clima da história, de saindo de um fosso desgraçado até aquele negócio mais cintilante, um pouco mais alegre, um pouco mais otimista, porque ele vai vendo que com o passar das dificuldades ali das edições, as coisas que ele vai lidando ali, né, tanto na questão introspectiva própria dele, quanto a questão de fora, externa, né, com as guerras, etc., ele vê que dependendo da vida a vida é mais do que só nós. Viver pelos outros, por quem zelar, pela nossa família, pelas pessoas que gostamos, ou até mesmo um amigo, tá? Tem diversas homenagens, eu achei bem legal, relendo, né? Essa é a primeira vez que eu reli, mas aí agora eu já tenho mais bagagem. Rostos, nomes, momentos, artes, sabe? Até de certa forma é uma grande carta de amor do Tom King pro Kirby, né? Tem até o Oberon, né? O Oberon, ele, por exemplo, ele tem a cara acho que é do Danny DeVito, né? Que é aquele baixinho gordinho que fez um filme, por exemplo, com o Schwarzenegger, né? Que eles falam que é tipo o irmão gêmeo, tem nada a ver. Ele mesmo tem como se fosse a cara do Danny DeVito, ele fuma charuto, o nome dele, se não me engano, é Oberon Kurtzberg. Kurtzberg é o sobrenome do Jack Kirby, por exemplo. Diversas outras coisas. Tem uma hora lá que ele vai bater o Sr. Milagre e a Grande Barda vai imprimir ali aquele negócio no teatro chinês, né? Que é aquele negócio de Hollywood, que eles põem as mãos ou os pés e assina lá e tal. Tem uma hora que ele olha, que é do Jack Kirby, não sei se tem de verdade lá, né? Mas
Ele olha assim pro do Jack Kirby, vê o lema, né? Os quadrinhos vão quebrar seu coração, um negócio assim. E assim, tanto esse lado, como eu tô falando, da própria história, da densidade, ela não deixa de ter as suas próprias referências, a sua própria bagagem, né? Ela conversa muito com o Quarto Mundo e com a bagagem anterior da época do Jack Kirby, e talvez alguma outra, mas é porque eu sei de poucas coisas assim do Sr. Milagre. Ele teve na Liguinha, ele participou dos Sete Soldados da Vitória, e uma outra coisa assim que eu não vou saber falar, né? Talvez ali na crise final, não sei direito. Ela arrecadou, como eu disse, uns 2 prêmios, se não me engano, e ela é tocante. Ela é tocante, muito bacana, muito densa. Não é tão depressiva, você pode, eu acho que ler de boa. Esse lance da depressão e da Gillette nos pulsos e tal, é mais pro começo, mas ele ainda continua aquele clima mais para baixo, até ele meio que seguir adiante na vida. E lá pro final ali, digamos na edição 6, 7, ele descobre que ele vai ser pai. E é bacana ver como ele meio que se anima, ele, tipo assim, ele vê um vislumbre de esperança na própria vida, como eu disse anteriormente, por quem lutar, por quem viver, por quem fazer as coisas. O filho dele mesmo se chama, no caso da edição brasileira ficou Jacó, talvez para ter ainda essas coisas das referências bíblicas que o Jack Kirby fazia, porque em inglês é Jacob. Mas por que também é Jacob? Porque o nome do Jack Kirby é Jacob, se não me engano é Jacob Kurtzberg e alguma coisa, né? Então assim, é uma carta de amor do King ao próprio Kirby, a todos os conceitos que ele criou. Então é uma das obras que o povo brinca, né? Quando o Tom King pega um personagem afastado, e quando ele tá de boa, ninguém enche o saco, ele faz uma história que preste. Quando é coisa de linha tipo Batman, divide muito a galera. Então, assim, é uma história que nos propõe uma reflexão mais madura sobre a vida, fala sobre legado, fala sobre as escolhas que nós temos. E, por que não, também a esperança de não desistir, de tocar a vida adiante e de seguir lutando, seguir esmurrando, né? Digamos assim, matando um leão por vez. Então, é isso aí. Não deixa de ser uma obra importantíssima na sua bagagem. Se você tiver bagagem de DC ou conhecer pelo menos os pormenores, que é o meu caso, eu não li ainda a Liguinha, eu não tenho eu não li o Quarto Mundo do Kirby, porque dizem que é muito arrastado, tem muito texto, mas os conceitos são bem legais. Se você for que nem eu, que manja dos conceitos pelo menos, ou tiver a paciência de dar uma googleada, dê uma pesquisada, veja uns vídeos. Se não me engano, o Pipoca Nankin fez um vídeo, né? Aquele mestre da nona arte do Kirby, dê uma assistida e vá ler. Porque assim, é entretenimento finíssimo, de qualidade muito grande e que vai te pôr para pensar com certeza. E a obra paia do mês, pessoal, é essa aqui, O Homem Rabiscado, roteiro do Serge Lehmann, ou Serge, não sei, né? E Frederick Peters, né, da Pelos Azuis, do Oleg, né, do Ama também, mas a Ama eu não li ainda. É uma obra de preto e branco, tá? Se me engano o papel é o offset. É um encadernadinho um pouco mais pituchinho, né? Ele é mais atarracadinho, é grossinho, tá? A ficha vai estar passando aí pra vocês também, contra a capa. E o encadernado possui orelhas também, tá bom? Primeiramente, o contexto desse encadernado. Ele foi um recebido, ele foi um presente, né? Falando bem claramente, um presente do Marcus Kim, um seguidor aí, um colega que eu tenho de muito tempo já, quase que desde o início do perfil Perdigeek lá do Instagram, ele já tá lá junto. Ele me deu esse quadrinho quando a gente foi lá no FIC 2022, né? Eu até comentei sobre o especial, né? Comentei sobre o evento em algum dos vídeos na época. Eu recomendo que você procure aí, veja a nossa playlist que eu comento lá um pouco mais também, tá bom? Então, e você pensa, ele vai estar desfazendo do presente. Não, ele me deu o negócio justamente porque ele achou paia. Ele falou, Ivan, eu achei uma merda, parceiro. Gostaria de ver a tua opinião e pelo menos uma resenha. Demorou 2 anos pra fazer o vídeo, mas o texto já tava lá no Instagram há muito tempo, tá bom? Então agora vai ser a versão esticada do texto que já foi postado lá. E muito obrigado, Marcos. E a você também, que já mandou alguma coisa ou já trocou uma ideia, né? Toda interação é válida, todo carinho é bem aceito, bem recebido. A história tem início mostrando a relação de uma família praticamente matriarcal, né? Uma geração de 3 mulheres. A Maudie, a Betty e a Clara, que é a avó, a mãe e a neta, respectivamente.
Devido a um certo acontecimento, a vovó, né, a Moldy, ela toma um sustão do caralho e ela é internada. O coração dela dá uma riada, sendo bem, bem direto com vocês, por causa dessa cagada que acontece. E em seguida disso, aparece um sujeito estranho, muito esquisito, chamado, né, ele se denomina Max. E ele vai trocar uma ideia com a Beth. E meio que põe elas em xeque, dá uma ameaçada, chama na chincha e fala: a vagabunda da tua mãe, falando pra Beth no caso, né? A vagabunda da tua mãe me devia um pacote. No dia tal, 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 na hora tal, 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 no lugar tal, 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 você apareça com essa merda, senão você vai sofrer as consequências, tanto você, tua filha e tua mãe. Então fique esperta, né? Se ajeite aí e a gente se vê na data tal. E sim, eu não tô apelando não, ele é bem agressivo no primeiro encontro delas. Passada a ameaça, né, a Beth chega na Clara: minha filha, meu Deus do céu, nós tem que caçar estranha, né, porque ela tá com o negócio na mão com medo, porque já não basta a mãe da Beth já tá internada, ela própria sofre de afasia, a menina do nada, né, a moça, a dona do nada, para de falar, tem uma explicação na história e tal, mas é porque do nada a garganta dela tranca, ela não fala porra nenhuma, é meio com uma trava psicológica devido a um acidente, né, um incidente infeliz na vida dela. Tanto que ela tem que passar por certas horas de hipnose, né? Um processo assim para meio que destravar a boca dela pra ela poder se expressar devidamente. E é engraçado que é só nos momentos que mais precisa que o negócio aperta pro lado dela. Isso é bem legal, né? Dá aquele senso de urgência, aquele desespero na gente. E a Beth troca uma ideia com a Clara e elas falam: olha, a gente vai ter que caçar esse pacote. O cara foi bem sério, foi bem tenso nas palavras dele. E aproveitar para isso, vamos descobrir o que é esse pacote e tal. E aí vai ter esse desenvolvimento da investigação atrás do pacote para entregar para o Max. E saber mais, né, sobre o próprio ser Max, né, esse sujeito esquisito. E como, inclusive, ele é atrelado às origens da família da Beth. Além desse lance da família ser bem abordada, todo o lance das relações, né, mãe, filha, neta, etc. A gente também tem a questão da abordagem de temas místicos e também as lendas em suas mais diversas formas e mais diversas culturas. Eu até anotei aqui para não me perder. Fantasia sombria, por causa desse lance do Max. Lendas judaicas, porque aparece um golem, né? O golem da cultura judia, é bem massa, é bem bacana. Sequelas da galera da Ultragás pós Segunda Guerra Mundial, tipo aquele lance do Hellboy, que é tipo projetos remanescentes da galera, não sei o que, sabe? Essas coisas assim, que tem a ver também com o lance da galera das lendas judaicas, esse lance da fantasia sombria, tudo interligado. Isso é bem legal, isso é bem massa, sabe? E além disso, tem momentos de suspense, tem algumas pitadas de ação com um tom mais violento, quando o Max apela lá pra metade da história, que começa os pega pra capar mesmo, quando a galera judia, que é o Shlomo e mais um outro rapaz, mais forte, mais bonitão, que ele meio que fica de graça com a Clara, que ela é bonitinha, fica, né? E o Shlomo, ele é aquele judeuzão mais ortodoxo, mais classicão, né? De trancinha, bem engraçado. Quando chega esse momento da ação, a gente vê sangue, a gente vê desmembramento, o Max arregaça um monte de gente, né, várias pessoas. E é legal esse mix, como eu tô falando, relações familiares, violência, lendas, misticismo. De certa forma lembra até o Hellboy, como eu tô falando. Eu falei de exemplo, mas de fato, lembra o Hellboy nesse lance das relações interpessoais e tal. Mas não vá pensar que é um quadrinhozão de aventura e ação no mesmo pique do Hellboy. Aqui é um negócio mais introspectivo, com pitadas de dinamismo para não deixar a leitura muito travada, muito encalacrada. O roteiro, como eu disse, é do Serge Lehmann. Se não me engano, nas artes era falado para ser um roteiro de filme, eu posso estar enganado, mas o cara é cineasta, isso eu tô ligado, eu lembro. O roteiro, num todo, ele até que é competente, só que o final ele é apressado e ele é muito morno. Porque, assim, gasta-se muito tempo de desenvolvimento, vai falar da rotina da Beth, os tempos de chuva lá na França, né, que quase que não permite elas viajarem lá, atrapalha um monte. E conta esse lance da vida dela de escritora, vai falar o lance dela da afasia, tem hora que mostra a Moldy no hospital como é que ela tá lidando, se ela tá bem, se ela tá recuperando. A própria questão da Clara, como é que ela tá lidando com isso tudo, né? Porque de primeiro momento é o baque da quase, né, quase que perde a véia, quase que a Moldy morre, né, falece. E aí vem logo esse baque do Max, depois vem o negócio da mãe, as afasias numas horas que não precisa, né? Tipo, é só pra avacalhar mesmo a vida delas. E é bacana, mostra a psique de cada uma, como cada uma reage, desenvolve essa questão da relação delas por quase meio encadernado. E aí quando vai já pros finalmente, vamos dizer assim, vamos lá pro local tal, a gente já descobriu muita coisa, vai descobrindo as origens do Max, todos os lances das lendas, como eu disse. Vai encaminhando pros finalmente, de embates, ação, uma sanguinolênciazinha bacana e tal.
Como acaba a história, eu achei muito, né? Porque é aquele negócio que já gastou tanto tempo, né, entre aspas, já perdeu tanto tempo com outras coisas, que o quebra-pau não é satisfatório, a conclusão não presta, sabe? E você fica, tá, eu perdi meu tempo todinho lendo tudo isso pra chegar no final morno. Por que eu falo final morno? Porque, porra, o Max decapita um, pega outro, o golem judeu aparece, o pau quebra. Aí das meninas, né, a Clara vai pra um lado, a Beth vai pro outro, e foge, e é ruína, e é cacete. E aí do nada acontece um negócio, a Beth fica de boa, ela descansa, dorme, e aí chega a Clara, mamãe, né, vou fazer como se fosse a câmera aqui pra vocês. Mamãe, ei mamãe, ô mãe, ela acorda assim, oi filho, o que foi? Já acabou, ele tá descansando, estamos em paz. E acaba. Tipo, você não vê o Golem indo descansar, você não vê uma conclusão satisfatória pro Max, tipo, porra, morreu, o que é, se fodeu, né? Escreveu no meu palco meu, eu não sei, né? Mas é, como eu disse, desenvolve muita coisa, que é a parte legal da introspectiva, né? Esse lance da família. Mas quando vai pra ação e quando vai ter o ápice, meio que corta o ápice, você só vê o resultado, que é quando ela chega, mãe e tal, pá. E acaba, secão, sabe, né? Tipo, nossa, depois disso, tal coisa, não. Acaba assim, pra vocês terem ideia. Falando um pouquinho da arte, para não deixar passar, ela é do Frederick Peters, como eu comentei também anteriormente. Aqui, ele usa um estilo um tanto quanto diferente do Oleg, do Pílulas Azuis também. Não sei do Ama porque eu ainda não li, tá? O Ama saiu também pela Nemo, bem mais antigamente, em 4 encadernadinhos. São um pouco raros de achar. Eu acho que tem scan para ler, tá? Assim como a obra que o Homem Rabiscado você também encontra em arquivos internet afora, tá? Aqui ele usa tons escuros e muito sombreado, para indicar também uma densidade na história, né? Todo mundo é mais escuro e tal, porque, digamos assim, é na França, aquele clima chuvoso e tal. Inclusive, vocês vão estar vendo aí, eu achei muito bonito. Ele faz a França toda chuvosa, a pouca luz, de noitão, as cavernas. Isso eu achei muito, muito bacana, sabe? É um clima diferente, como eu disse, das outras obras, que é um lance mais autobiográfico, né? Lugares mais normais, assim, quartos, casas e tal. Como eu disse, é um jeito diferente, mas que combina com a obra e, né, certamente acrescenta bastante ao clima. Repetindo mais uma vez, o final dessa merda que é broxa. É isso que fez ela entrar na categoria ruim. O final é decepcionante. Ao final desse texto que eu fiz na época do Instagram, eu botei uma frasezinha. Vou ler aqui pra vocês que eu acho que ficou bacana para encaixar não só nessa obra, como também pro Sr. Milagre, coincidentemente. A família é uma instituição basilar, e um bom relacionamento é a que a mantém unida. Carinho e compreensão são um bom meio de se conectar aos entes queridos, e é com isso que superamos as adversidades e tocamos a vida adiante. Passada a frase motivacional, vamos ao encerramento do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado por nos acompanhar até hoje. Muito obrigado ao Marcos por ter mandado, né, me dado de presente o Homem Rabiscado. Falando mais uma vez, pessoal, ele deu porque ele achou paia, tá? Não desfaço de presente de graça, eu não sou canalha esse ponto, tá? E o Mundo Invernal também foi um presente do Johnny. Eu não lembro quanto que vai sair esse vídeo, né, proporcionalmente. Eu acho que vai sair no domingo por conta dessa reorganização do horário, mas eu não lembro se vai ser antes do vídeo que vai sair lá no Perd Geek. Eu fiz um vídeo todinho só com essas HQs que o Johnny me deu. O Mundo Invernal tá incluso. Então, se saiu, vejam lá. E se ainda não saiu, fiquem espertos e fiquem ligados por lá, beleza? Então, eu acho que é tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado ao pessoal que manda os quadrinhos e recomenda. Também trabalho. De vez em quando a galera dá umas ideias do que ler e do que resenhar, né? Tem uns que eles falam que o texto já tá pronto. É só quando for oportuno mesmo que eu vou gravar, né? Ou jogar pra cá, ou lá pro Perd Geek mesmo. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, por nos acompanhar até hoje. E eu acho que é isso aí. Nos vemos na próxima. E um beijo na sua alma.